Olá, Gisele, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Graças a Deus você. Bem também. Então, tá bom. Tá me Viu, ouvindo mas tá bem? tudo bem. É, tá gelado, né? Muito, muito frio. Nossa, eu coloquei meus fones para carregar, mas eu tô achando que eles não carregaram. Hum, Não sei que não. Meu medo é no meio da aula eles pararem de funcionar. computador não tem. É, eu acho que eu vou deixar no áudio direto do computador aqui, melhor. Só mudar aqui, ver se vai dar certo. Continua me ouvindo bem? Uhum, sim. Ai, ai, tá bom. Não tô te ouvindo. Maravilha. A Paula também já tá chegando aí. Oi, Paula, boa noite. Oi, boa noite. Eu aqui com meus problemas tecnológicos de sempre. Fica tranquilo. Eu também apanho bastante. É, é porque eu uso do celular. Quando eu tô no computador, flui melhor. Mas o Entendi. celular tem umas configurações que hora eu troco para usar o Zoom, depois eu volto para outra ferramenta. Então, com essa troca de Uhum. ferramentas, sobe a câmera Tá, de um aplicativo, no outro não, e assim vai. entendi. Bom, mas você tá me vendo, tá nos ouvindo? Eu tô vendo e ouvindo, mas eu tive que tirar o fone para falar contigo. Se eu Ah, coloco o fone para não ecoar na casa inteira e escutar só eu, aí você não me ouve pelo mic. entendi. Entendi. Sem problemas. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos aqui, ver se entra mais alguém. Aí a gente já tá iniciando a aula, tá bom? Ok. Acho que com esse friozinho o pessoal tá fazendo caldo e se preparando para assistir o jogo do Brasil embaixo das cobertas. Tô imaginando. Tem jogo hoje? Tem o jogo da das eliminatórias, né, para a Copa do Mundo. Mas vai começar Hum. só 9h30, então tranquilo. Dá Ah, tempo tá de bom. terminar a aula e a gente correr para assistir o jogo. Sim, Quem gosta, nossa, né? né. Vamos ver como que a nossa seleção vai, né, com o novo técnico. Bom, pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciando a aula, e aí o pessoal vai entrando e a gente vai conversando, qualquer coisa a gente retoma alguma coisa, mas pelo menos para vocês também não ficarem esperando muito tempo, né? Então vamos iniciar. Hoje, como eu enviei lá no grupo, nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. E o Carlos Messers, ele dá um título, né, para esse capítulo, que ele fala o seguinte: o sentido das crises da vida. E nós vamos trabalhar, então, ali nos evangelhos, os textos, né, que falam a respeito da transfiguração de Jesus. Acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, né, quem está aqui hoje, quem vai assistir essa aula depois, conhece essa parte da história de Jesus, né, da transfiguração. E uma das coisas que normalmente acontecem é a gente olha a transfiguração como um evento isolado da vida de Jesus, ali dentro do ministério de Jesus, né? Como um evento que aconteceu isoladamente e quase que sem relação com o restante ali do ministério de Jesus, né? E o Carlos Messers ele vai chamar a atenção, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje também, que não. A transfiguração de Jesus,
ela, na verdade, ela é um marco no ministério de Jesus, né? É como se o ministério de Jesus ele tivesse duas fases, uma primeira fase antes da transfiguração e uma segunda fase que inicia ali a partir desse evento, né, da transfiguração ali no monte de Jesus, da transfiguração de Jesus, né, onde ali os seus discípulos, três dos seus discípulos participam, né, desse momento, testemunham esse momento, e são eles as testemunhas oculares que começam, que divulgam isso posteriormente, né, e isso então chega até nós, né. A, a transfiguração, ela acontece num momento, né, em que Jesus começa a mudar uma série de coisas assim no seu ministério, né? Como eu falei, dá para dividir, né, o ministério de Jesus em dois eventos, dois momentos, né? O momento antes da transfiguração e pós-transfiguração, né? E no momento antes, a gente vai perceber assim que Jesus ele chega anunciando o reino de Deus, ele realiza uma série de milagres, muitos e muitos e muitos milagres, né? E sempre sinalizando o reino de Deus, sempre trazendo, inclusive na sua fala, nas parábolas, assim, anunciando que o reino de Deus chegou e que o reino de Deus está presente, que o reino de Deus está próximo. E ele começa a anunciar isso ali nesse primeiro momento de ministério até um determinado momento ali em que ele vai ter uma conversa com seus discípulos, né, e vai perguntar para eles o seguinte: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês vão se lembrar disso, né, desse determinado momento do ministério de Jesus, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer, uns Jesus dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas, ah, mas todo mundo estava muito distante daquilo que Jesus realmente era, daquilo que ele realmente vinha anunciando, né? E é Pedro, né, ali que vai dizer, em nome de todos os discípulos e apóstolos que estão ali próximos de Jesus, não, tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo. E ali Jesus começa a perceber ao menos esses 12 tinham em parte entendido a sua mensagem, em parte entendido aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele vinha anunciando, em parte entendido o porquê de tantos sinais, os milagres, os prodígios, né? E ali, nesse determinado momento, Jesus entende que, pelo menos, esses discípulos mais próximos ali começam a entender, e Jesus começa então a buscar é, a trazer uma mensagem mais direta de como que é isso, como que é esse reino que chega, como é que esse rei que chega e não chega com um governo político, humano, poderoso, mas chega passando por sofrimento, chega passando pela paixão, pela morte, pela ressurreição, e aí Jesus então começa a anunciar a partir desse momento da transfiguração, começa a mudar a mensagem, né? E a gente vai ver isso mais detalhadamente no decorrer dessa aula, né? Inclusive já a partir daí da transfiguração, a gente já começa a ter sinais assim do significado da paixão, de que a paixão tá surgindo no horizonte, de que a morte de Jesus é certa. E aí ele começa a anunciar isso já a partir do momento ali da transfiguração, né? E o que é interessante e que nós vamos ver também mais aprofundadamente é que o Jesus humano ele é como que confortado, consolado, preparado neste momento da transfiguração para ter essa virada de chave no ministério e começar a caminhar para a paixão, né? Começar a caminhar para sua morte terrível, né? Para o seu sofrimento terrível que estava por vir. Ah, é interessante, né, que nesse momento um pouquinho antes da transfiguração, como eu mencionei, a gente vai poder ver isso lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 27, Mateus 16 também vai relatar isso, e lá em Lucas 9, né, que Jesus está ali com seus discípulos e ele pergunta, né, como eu mencionei, quem eu sou? Quem eu sou? E parece que ali nesse momento Jesus só começa a fazer se fosse hoje, né, a gente fala, faz uma pesquisa aí para saber se o pessoal está entendendo, se tá indo tudo bem com os ensinamentos, se a galera está compreendendo essa questão dos milagres e tal. E Jesus então faz essa pesquisa ali com os discípulos, né? E aí, neste momento, as alterações que começam a acontecer no ministério terreno de Jesus, elas são muito
fortes, assim, muito fortes, né? Uma das coisas que eu já até mencionei, mas que começa a acontecer assim bastante, é que os milagres diminuem completamente. Você pega antes da transfiguração são inúmeros milagres, inúmeros. Todos os evangelistas vão relatar dezenas ali, vários milagres que Jesus fez em muitos lugares e tal. A partir da transfiguração, para vocês terem uma ideia, Marcos vai relatar só 2 milagres. Mateus, ele vai relatar esses 2 milagres e vai acrescentar mais um. Lucas vai acrescentar desses 3 milagres, ele vai acrescentar mais 2. Ou seja, juntando todos os evangelistas, é como se eles vão relatar apenas 5 milagres de Jesus após esse momento aí da transfiguração, né? Ah, e aí fica uma pergunta, né? Por que tantos milagres na primeira fase aí do ministério de Jesus e por que tão poucos nessa segunda fase? Vocês estão acompanhando? Tá dando para entender o raciocínio? Tá tranquilo? Tranquilo. Se alguém quiser intervir, responder, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para conversar, para aprendermos juntos, né? Eu sou aqui só um facilitador, né? Então a gente está aqui para a gente caminhar e crescer junto. Então essa é a primeira diferença que acontece da primeira fase do Ministério de Jesus e da segunda. Para quem chegou um pouco depois, eu tô afirmando, né, que existem 2 fases do ministério de Jesus, uma antes da transfiguração e uma após a transfiguração. É como se a transfiguração fosse um marco no ministério de Jesus, né? E aí fica essa pergunta primeira aí, né? Diminui os milagres. Por quê? Né? Uma outra mudança, né? Jesus começa agora a afirmar categoricamente e deixar muito claro a respeito da paixão, para que ele veio, né? E que ele veio e que ele vai sofrer e que ele vai ser entregue nas mãos dos homens e que ele vai ser escarnecido e que ele vai passar pelo sofrimento e que a cruz se apresenta adiante, né? Então ele já começa a falar isso com bastante intensidade a partir ali também depois da transfiguração. Antes da transfiguração, raramente Jesus tinha mencionado alguma coisa com relação a cruz, né, com relação à forma como ele haveria de morrer, né? Uma outra coisa que muda também, a atitude de Jesus para com o povo. Antes da transfiguração, a preocupação de Jesus, o tempo de Jesus, né, era praticamente todo gasto ali com o povo todo. Então ele sempre estava reunido com todo mundo, anunciando o evangelho para todo mundo, sempre perto de muita gente. A maioria das vezes ele estava entre o povo, os ensinos dele, né, eram para o povo todo. Como a gente vê lá do Sermão do Monte, né, que tinha muita gente sentado ali e Jesus ensinando. Mas a partir da transfiguração, Jesus começa a ter mais tempo com seus discípulos, com aqueles que estavam mais próximos ali, com os 12, mais necessariamente, né? Ele começa a dedicar mais tempo com os 12, começa a ensinar mais aos 12 ali, gastar mais tempo com eles, ter mais tempo, inclusive, de oração com eles, né? Se retirando para orar algumas vezes, levando alguns deles, como a gente vê na própria transfiguração, e mais à frente, né? Quando Jesus está ali no jardim, onde ele já está bem próximo, né? De ser preso, e ele leva ali apenas 3 discípulos para estarem com ele. Então ele começa a ter esse momento de mais intimidade, de mais proximidade ali com os 12 discípulos, né? Com esses homens que caminhavam mais perto dele, né? E é também depois da transfiguração que pela primeira vez Jesus fala em igreja, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, a primeira menção que Jesus faz à igreja, né? Com aqueles que viriam depois, ou aquilo que ele veio fazer, né? Formar, né? E aí Jesus também começa a falar da necessidade da cruz, né? E ele não só da necessidade da cruz, que ele vai passar pela cruz, né? Que ele vai passar pela morte, que ele vai passar por esse sofrimento, mas ele começa também a dizer que a exigência para ser um discípulo dele é passar pela cruz, é passar pelo sofrimento, é o negar a si mesmo. Depois da transfiguração que Jesus vai dizer isso lá para os discípulos, lá em Mateus 16, versículo 24 ao 28, né? Que ele vai falar dessa necessidade que os discípulos também vão ter de caminhar para a cruz,
de ir para a cruz com ele, de negar a si mesmo, de negar as tentações da vida, né? E a gente vai até falar um pouco mais sobre essa questão das tentações que o próprio Jesus sempre veio sofrendo ao longo do seu ministério, né? E inclusive, no momento ali, quando ele está com seus discípulos, né? De sempre essa tentação de sair da vontade do Pai e fazer a própria vontade, de sair da vontade do Pai e fazer a vontade de quem está perto dele, de sair da vontade do Pai e fazer aquilo que era expectativa das pessoas, né? Porque, afinal de contas, a expectativa dos discípulos, né, bem como de todo Israel da época, era desse Messias poderoso politicamente, que iria chegar a arrebentar com os romanos, tomar o poder de assalto, sentar no trono, transformar Israel em uma grande potência, quem sabe um grande império no mundo, para dominar o mundo politicamente. E não é isso que Jesus vem fazer. E é isso que Jesus começa, então, a ensinar de forma mais incisiva para os seus discípulos, né? Afinal de contas, o reino dele não é deste mundo, né? E é um reino de paz, de justiça, de alegria, mas que não passa por esse poder humano de tirania, né? E aí Jesus começa a deixar isso muito claro assim, para os seus discípulos, né? Até mesmo as parábolas começam a mudar a perspectiva, né? Que antes essas parábolas sempre falavam da chegada do reino, de como o reino de Deus deve se apresentar, como uma semente de mostarda, né? Que cresce e vira uma árvore frondosa, entre outras parábolas do semeador, né? Que sai a semear. Mas agora também as parábolas já vão ganhando esses contornos assim de que há uma cruz aí no caminho, de que há sofrimento no caminho, né? E uma outra mudança também bem radical assim é a oposição dos fariseus e dos escribas e dos saduceus, né? Antes eles questionavam, perguntavam uma coisa aqui, tentavam fazer uma pegadinha ali, mas eles ainda estavam ali meio que em cima do muro, talvez, né? Mas a partir desse momento para frente, eles já são bem diretos assim nessa oposição que ela é clara, ela é aberta e ela é irreversível. Agora eles se declaram, né, inimigos mesmo de Jesus assim. Agora a religião não cabe Jesus, não cabe isso que ele está ensinando. Então, é hora de exterminá-lo. Ele está atrapalhando aquilo que esses homens, né, os fariseus, os saduceus pretendiam e tinham de domínio sobre o povo. E Jesus começa a ser uma pedra de tropeço para eles. E eles começam então a maquinar como que eles arrancam a Jesus do caminho, né? E é interessante, né, a gente pensar na transfiguração como trazendo todo esse contexto, né, do ministério de Jesus, né? A gente percebe que ela não está isolada ali, ela tem ali a sua razão de ser, né? E faz parte desse propósito de Deus, inclusive para que o Jesus humano ali tivesse fortalecido por Deus para passar por tudo aquilo que ele iria enfrentar adiante aí, né? Quando tá tudo bem até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? A gente pode dar sequência? Então vamos embora. Se tiver, só pode me interromper e a gente vai conversando, tá bom? Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, né, quem os homens dizem que eu sou, e a gente vai mencionar bastante isso, que isso foi um pouquinho antes da transfiguração, né? Ele está voltando ali, né, da região de Tiro e Sidom, né? Sidom, que ele foi ali com seus discípulos, né? E ele está voltando dessa região, tal, tá chegando ali em Cesareia de Filipe, e ele faz esse levantamento aí com os discípulos, né? Quem os homens dizem que eu sou? Né? E aí, lá em Mateus 16, 14, né? Os discípulos vão responder, ó, dizem que o senhor é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, uns antigos profetas, né? Mas tudo isso distante de quem Jesus é, né? De quem Jesus já tinha se apresentado, de quem Jesus vinha ensinando que ele era, né? E aí o Pedro vai responder, Jesus, tu és o Cristo, né? O Messias, o Salvador prometido por Deus, o Filho do Deus vivo, né? Mateus vai acrescentar lá no versículo 16, né? Para eles, para os discípulos, a atividade de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez nessa primeira fase, vamos colocar assim, não foi inútil. Eles entenderam que eles estavam diante do Messias. Eles entenderam que eles estavam diante do Deus encarnado, do Filho do Deus vivo. Eles entenderam isso.
Eles só não estavam ainda compreendendo claramente como que esse reino seria estabelecido, né? Como que esse reino de Deus que chega em Jesus, como que ele vai ser implantado, como que ele vai ser de fato, né, realizado aqui no mundo, né? Então isso que eles não estavam ainda entendendo, mas eles já tinham essa consciência, é o Messias. Já não tinha mais dúvida com relação a isso, né? Ah, uma coisa que sempre caracterizou a vida de Jesus, né, o ministério de Jesus terreno, e o autor de Hebreus, ele enfatiza bastante isso, foi a obediência, né? O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai dizer, né, que lá em Filipenses 2:8, né, que ele foi obediente até a morte, né, e morte de cruz, né? E que ele, o autor de Hebreus vai dizer que ele veio para o mundo para fazer a vontade do Pai. Ah, próprio Jesus, né, muitas vezes afirmou, né, que ele nada fazia por ele mesmo, né, mas ele fazia como o Pai o havia ensinado, como o Pai o havia ordenado para ele fazer. Ele falava as palavras que o Pai tinha lhe dado, né, que ele tinha ouvido do Pai, né. Ele fazia sempre aquilo que agradava ao Pai, né. E essa obediência, ela não significa que Jesus, que aquilo que estava acontecendo, né, ao redor de Jesus, não fizesse com que ele tivesse que analisar esses fatos, perceber esses momentos, discernir esses tempos, né, do que estava acontecendo ali à sua volta, do que estava acontecendo com seus discípulos, de como que a sua mensagem vinha sendo entendida, né? E aí ele sempre precisava voltar e buscar essa vontade do Pai, entender essa vontade do Pai de forma concreta, assim, para que o ministério dele continuasse caminhando de forma obediente, né? Sem se desviar daquilo que Deus tinha, né, colocado para ele fazer, né? Ah, e muitas vezes, né, essa observação fazia Jesus mudar a forma, né, como ele vinha trabalhando, como a gente colocou com relação aí à transfiguração, né, que dali para frente ele começa a mudar completamente, assim, a forma como ele vem trabalhando no seu ministério, assim, né? Ah, e o autor de Hebreus, inclusive, ele vai falar, né, que é o sofrimento, né, que transforma, né, que é o sofrimento. Vou pegar o texto exato aqui. Que ele aprende a obedecer. Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento que ele teve, né, lá em Hebreus 5:8, né? E é interessante que o Carlos Mestres ele vai trazer esse sofrimento, inclusive, como parte da tentação de Jesus. E aí eu achei bastante interessante, e eu espero poder transmitir isso com bastante clareza, né? Que essa tentação de Jesus, ela acontece não apenas lá no deserto, que às vezes a gente lê assim, de uma forma rápida os evangelhos, de uma forma superficial, dá a impressão que a tentação de Jesus foi só lá no deserto, quando o Espírito o conduziu para o deserto e ele foi tentado por Satanás por 40 dias, dá a impressão que acaba ali a tentação, né? E ali, Jesus, ufa, passou pela tentação, agora bora fazer o ministério, tá tudo certo, não rola mais tentação. Não é bem assim. Não é bem assim. Se a gente for perceber bem, durante o ministério de Jesus, muitas coisas se apresentaram como tentação de Satanás para desviar ele dessa vontade do Pai. Porque hoje a gente olha para os evangelhos e a gente sabe que o caminho de Jesus era a cruz. Isso estava traçado. E aí, o que é tentação nesse sentido? É tudo aquilo que tenta desviar a gente, ou tentou desviar Jesus, do caminho que Deus havia proposto para ele, que era a cruz. Então, quando ele multiplica os pães lá para aquela multidão, né? E as pessoas querem declarar o rei, né? Querem transformar em rei, um rei terreno, quem sabe ir lá e derrubar Herodes do trono e colocar Jesus sentado lá, falar agora Jesus é o nosso rei e vamos servir a ele todo mundo e tal. Isso é uma tentação, porque não era para isso que Jesus veio, percebem? Então, quando a multidão clama para fazê-lo rei, na verdade, isso é uma tentação para tirar ele da vontade de Deus, daquilo que Deus propôs para ele fazer, né? Um outro exemplo disso, muito claro, né? É quando ele fala abertamente para os seus discípulos: Olha, eu vou morrer, né? Eu vou para Jerusalém, vou ser preso e vou ser crucificado e depois vou ressuscitar. E aí Pedro vira para ele e fala: Opa, peraí, mano, que papo é esse? Não, não, não. Deus te livre disso. Parou. Vai morrer nada, não.
Se for o caso, se for o caso, Deus, a gente vai pegar a espada, vamos para cima, Deus vai fazer alguma coisa. Você morrer jamais. Percebe? Tentação. Agora, não era só o povo querendo tirar Jesus do caminho, mas eram os amigos próximos, que não estavam entendendo o ministério de Jesus, ou que estavam querendo levar Jesus para fazer aquilo que não era a vontade de Deus, mas era a vontade deles mesmos, que era suprir a própria expectativa de cada um deles de que Jesus fosse esse rei terreno. Imagina, né, que orgulho, né? Não sei se vocês, quantos de vocês já assistiram The Chosen, ou tem acompanhado, ouviram algum episódio, alguma coisa, né? Sempre mostra isso, né? Que lá no comecinho começa a ser um orgulho para eles. Poxa, é o Messias, eu estou caminhando do lado do Messias e tal. A Bíblia vai mostrar isso, né? No texto quando Tiago e João, né? A mãe deles vai pedir para Jesus, quando estiver no seu reino, que um senta na sua direita, outro na sua esquerda. Eu queria esse lugar de destaque, essa coisa. Opa, a gente está caminhando aqui com o rei e tal. Qualquer semelhança com o presente é mera coincidência, né? Se a gente for pegar hoje, né? Quanta gente a gente não vê falando, não, porque eu sou filho do rei, tenho que comer o melhor dessa terra, né? Então eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que comer do melhor banquete deste mundo e tal. Percebe que parece que essa tentação, esse engano, ele permanece até hoje, né? Infelizmente, de não compreender esse ministério de Jesus, de não compreender que tem uma cruz aí no caminho, né? Que tem sofrimento aí no caminho, né? Que não é essa glória terrena, que o reino de Deus ele é muito maior, né? Ele está muito além de tudo isso que a gente tem por prosperidade aqui, por bens terrenos, materiais, etc, etc, né? Ah, então essa essa tentação aí dos discípulos, inclusive, para cima de Jesus, também foi bem forte nesse sentido de sempre querer desviá-lo aí da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha proposto para Jesus fazer. Há uma outra crise também que começa a acontecer a partir daí, né? Não só essas tentações que Jesus está enfrentando, mas começa uma crise na vida dos próprios discípulos. E essa crise ela começa a se fortalecer, né? Porque imagina só, né? Eles estão caminhando com Jesus, vem Jesus fazendo milagres, vem Jesus ensinando o povo, vem o povo querendo transformar, assim, já coroar Jesus como rei e ver essa coisa toda, esse movimento todo acontecendo. E aí, de repente, Jesus vira para eles e fala assim: eu sou o Messias, sim. Vocês têm absoluta razão com relação a isso. Eu sou o Messias. Só que eu vou sofrer. Eu vou ser preso, eu vou ser espancado, eu vou ser escarnecido, e eu vou ser crucificado. Opa, mas peraí, o que está acontecendo, né? Como assim, né? Como assim, Jesus? Como assim? Né? E isso traz ali uma crise na vida dos discípulos, a ponto, né, de Pedro já pôr para fora, ó, Jesus, não, para com isso, que Deus te livre, né? Isso não vai te acontecer, né? E Jesus repreender Pedro, né? E é até estranho quando a gente lê isso, né? Jesus virar para Pedro e falar, né? Sai daqui, Satanás. Né? Sai daqui, Satanás, porque você está pensando só nas coisas dos homens, você não consegue entender, né, aquilo que Deus propôs, né? Você não consegue entender aquilo que Deus você não consegue pensar como Deus. Você está pensando como homem. Ah, então, essa missão para os discípulos começa a ficar pesada também. Essa crise para os discípulos, tanto é, né? Tanto é, que a gente sabe que no momento da crucificação, quantos discípulos ficaram? Quem sabe dizer? Para vocês falarem um pouquinho também. Quem sabe dizer? Quantos discípulos estavam com Jesus na crucificação? Ninguém? Não acredito. Isso é fácil, hein? Isso aí, Paulo. Paulo fez o sinal ali. Um discípulo apenas. Apenas João estava lá, né? João e as mulheres, né? João, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres que permaneceram ali aos pés da cruz, né? O restante debandou todo mundo porque eles também estavam em crise, também estavam vivendo essa crise aí, né? E aí, para a gente ir avançando, né?
o que acontece, então, na transfiguração, né, dentro desse contexto aí da vida de Jesus e dos apóstolos, né? Ah, um momento interessante, uma parte interessante, né? Vocês conhecem bem a história da transfiguração, né? Jesus chama ali três dos seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. E eles sobem para o monte, né? E Jesus fala para eles ficarem orando com ele. E aí eles dormem, né? Impressionante, né? Que isso vai acontecer também lá na frente, né? Quando Jesus está prestes a ser preso, eles dormem de novo, né? E aí, de repente, quando eles se dão conta, assim, eles veem Jesus em glória, né? E dois homens com Jesus, eles identificam que esses dois homens, um era Elias e o outro Moisés, né? Eles estão ali conversando com Jesus a respeito do ministério de Jesus. E aí, de repente, esses homens desaparecem, né? E esses discípulos estão assustados. Jesus fala: "Não precisa ter medo, tá tudo tranquilo." E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: "Pô, Jesus, que bom que a gente está aqui, porque ó, vamos construir aqui três tendas, né? Uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor." E eu confesso para vocês que eu ficava pensando: nossa, meu, Pedro devia estar muito dormindo, assim, dormindo muito pesado, né? Para acordar e falar um negócio mal nada a ver com nada, né? Tão fora de contexto, assim, né? E é interessante que o Carlos Mestre ele dá uma explicação do porquê dessa fala aí de Pedro, né? O que está acontecendo ali, né? Ah, quando começa o texto lá, em Mateus 17, ele vai falar que 6 dias depois, né? 6 dias depois, Jesus subiu com os discípulos e tal, tal, tal. E parece que não tem muita relação, inclusive, com o texto anterior que a gente vem lendo ali no Evangelho de Mateus, né? E qual que é a explicação? O que está acontecendo aqui em Israel? Está rolando a festa dos tabernáculos. Não sei se quem já ouviu falar. Está rolando a festa dos tabernáculos. O que era essa festa, né? Essa festa era uma festa para lembrar dos 40 anos que o povo caminhou no deserto e ficaram morando em tendas, né, em tabernáculos, em tendas e tal, e que o tabernáculo caminhava com eles, etc. Tal. Então essa festa durava 7 dias e durante essa festa o povo de Israel eles faziam tendas e ficavam nas tendas para lembrar esse tempo e lembrar inclusive, né, que essa caminhada toda, que esse sofrimento todo que houve no deserto, ele terminou na Terra Prometida e na promessa de Deus cumprida, né? E essa festa para eles, então, ela significava o seguinte: olha, nós vamos relembrar esse tempo, e isso fazia renascer a chama da esperança de que o Messias viria e de que esse tempo de sofrimento na mão dos romanos iria acabar, né? Então, a chama pela expectativa, né, do Cristo chegar, do Messias chegar, ela ficava muito aquecida, vamos colocar assim, né? Ela ficava grandona, né? Igual as fogueiras que a gente vai ver por esse mês afora aí, né? Porque as pessoas estavam aguardando o Messias chegar. E a festa dos tabernáculos lembrava isso, né? Que um dia o sofrimento acaba, que um dia Deus intervém, que um dia vamos chegar na Terra Prometida, né? E no caso deles, um dia o Messias vai chegar, né? Então, durante esses 6, 7 dias, eles viviam nessas tendas. Quem não conseguia ficar os 7 dias nas tendas ou fazer a tenda, pelo menos no último dia todo mundo fazia questão de fazer a tenda e ficar na tenda para relembrar isso, para rememorar isso, né? Então, 6 dias depois, eles estavam no sétimo dia da festa dos tabernáculos. Então, quando Pedro vê essa cena, ele fala: opa, que bom, vamos fazer as tendas aqui, percebem? Vamos fazer as tendas aqui para a gente fazer parte dessa memória, para a gente fazer parte dessa festa de Israel e para a gente lembrar, puxa, o Messias está chegando. Né? O Messias está chegando. Aliás, o Messias, Pedro já tinha ciência, o Messias está aqui. O Messias está aqui. Então, percebe que essa fala dele não tá tão fora de contexto assim, né? Tá dentro daquilo que ele estava vivendo naquele momento ali, né? E é esse momento ali que eles estão vivendo, né? Essa esperança, né, messiânica borbulhando, né, efervescente ali nos corações dos israelenses, inclusive de Pedro, né? Inclusive de Pedro. Aí o interessante, né? E acredito que vocês já devem ter de repente, alguma ideia a respeito, né? Por que Moisés e Elias que aparecem ali conversando com Jesus? Quem tem uma sugestão, alguém tem uma ideia, me ajuda aí, gente. Já falei demais, preciso tomar uma aguinha, quero uma ajuda aí de vocês. César,
Era a representação da lei e dos profetas, porque não era a lei e os profetas que falavam de Cristo. Exatamente, exatamente. Uma representação da lei e dos profetas. E agora aqui tem um detalhe interessante, né? Porque pegando-se a lei e os profetas, vem muito essa ideia do Cristo, do Messias, né? Glorioso. Mas também vem a profecia de Isaías 53. É isso? O servo sofredor. Servo sofredor. Exatamente. E é essa profecia que a gente imagina, né? Que aí toma o ministério de Jesus daí em diante. Ele saber que ele ia ser levado para o matadouro, né? Como ovelha, e que ele iria sofrer, e que ele ia entregar a sua vida sem reclamar, né? E é esse contexto que também está, inclusive, trazendo fortalecimento para Jesus, né? E a direção. Uma coisa interessante que a gente pode aprender com Jesus, né? É que nos momentos de tentação, né, o povo quis transformar Jesus em rei lá logo após a multiplicação dos pães. O que Jesus fez? Bora para o monte. Ele foi orar, né? Jesus agora ele tem ciência, né, de que os discípulos já caiu a ficha para os discípulos que ele é o Messias e tal, e já começa a perceber que vai haver essa mudança, né, no ministério dele. Bora para o monte orar. Ele sempre buscava em Deus a direção, sempre buscava em Deus o fortalecimento, sempre buscava em Deus qual que era a vontade de Deus, o discernimento para o momento que ele estava vivendo, a força, né, para prosseguir sem se desviar, né? E isso é um exemplo muito importante que a gente pode aprender com Jesus, né? Da gente sempre buscar em Deus, da gente ter sempre momentos da gente ir para o monte, não literalmente, né? Mas a gente se recolher em oração, a gente ir buscar ao Pai, entender a vontade do Pai e pedir para o Pai que ele esclareça para nós o, qual que é o plano dele, né? O que ele está, para onde ele está nos direcionando, né? O que a gente deve fazer, porque talvez aconteça só comigo, né? Mas há momentos na nossa vida que a gente fica em dúvida do que vai fazer, de que caminho vai seguir. Há momentos na nossa vida que a tentação se apresenta fortemente. E a gente se vê sempre ali naquele momento de decidir, né? Se a gente abre mão, né, de continuar sendo imitando Jesus ou tentando imitar Jesus, ou se a gente se desvia por outro caminho, né? Ou se a gente tenta pegar um atalho, ou se a gente faz alguma outra coisa que de repente vai nos satisfazer mais, vai nos tornar mais felizes, aparentemente, sei lá. Mas nesses momentos a gente pode recorrer ao Pai, a gente pode clamar a Deus, né? E aí tem um aspecto extremamente importante desse momento da transfiguração, que é o seguinte: lá no final, todos os evangelistas eles vão fazer questão de contar para a gente que Elias e Moisés desapareceram. Elias e Moisés já não se via mais. O único que ficou ali, Jesus. Só Jesus. E aí isso também é uma lição importante, né? Que a nossa busca, né? Ou a maneira da gente ouvir Deus, ou da gente buscar a vontade de Deus, não está mais buscando na lei, não está mais buscando nas profecias, mas buscando em Jesus, percebe? É Jesus que nos fala agora. É Jesus que vai demonstrar para a gente qual que é a vontade do Pai, né? E ele vai mostrar para a gente, inclusive, né, que a vontade do Pai passa pelo sofrimento, passa pela negação de si, passa pelo abrir mão daquilo que é bom para mim, percebe? Passa por eu buscar aquilo que é de interesse do reino de Deus. E isso inclui o outro, isso inclui as outras pessoas, isso inclui o se doar, isso inclui o amar, isso inclui o ser generoso, isso inclui uma série de coisas que a gente vai observar em Jesus. Nesse momento dele de caminhada já para a paixão, né? Nesse momento dele de já entender que o caminho que estava adiante, né, tinha lá no seu final a cruz, a negação completa de si mesmo.
né? E isso nos, nos fortalece. Nos fortalece, porque a gente sabe que por maior sofrimento que a gente vem enfrentando, pelas lutas que a gente vem enfrentando, a gente segue um Cristo que passou por tudo isso, né? Que sabe como é isso e que está com a gente e que não, e que assim como ele ressuscitou, né, e venceu a morte, esse sofrimento nosso não vai durar para sempre, né? E ele vai continuar conosco, né? Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E isso é maravilhoso, né? Isso enche nosso coração de esperança. Enche nosso coração de esperança. É muito, é, é, é mu- é muito lindo isso e é muito maluco ao mesmo tempo, né? Porque parece que joga contra, né, as pregações que a gente ouve hoje em dia, né, a respeito do evangelho, né? Hoje em dia, muito se prega, né, se a gente for pegar o evangelho que está sendo anunciado na mídia, na TV, é de vitória, é de glória, é de poder, é de ter, é de possuir, é de acumular, é de, né, e é isso, né? É de riqueza, é de prosperidade, né? E isso tudo está muito distante de Jesus, né? Jesus de Nazaré é aquele que se doa, se entrega, aquele que não acumula para si, né? Aquele que conhece o sofrimento, passa pela via do sofrimento e ama sem medida, e ama sem medida, né? Então, ufa, que coisa boa. Obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor. Para a gente dando sequência, né? O Mateus ele vai trazer algumas características, né? Uma coisa que a gente sempre tem citado aqui no nosso curso, né? É interessante a gente sempre observar nos textos que a gente trabalha, que a gente lê, que existe ali um autor humano que tem uma percepção, né, do momento que ele está vivendo, daquilo que ele está observando. E nos evangelhos isso fica muito claro, né? Que a gente pega aqui algumas nuances em Mateus que não estão em Marcos, que não estão em Lucas, outros detalhes que Lucas puxa com mais força, outros detalhes que Mateus lança mais luz, né? E isso tem muito a ver com aquilo que eles observaram, né? Com aquilo que eles começaram a ensinar depois e para o público que eles estavam escrevendo, né? Por exemplo, aqui na Transfiguração, Mateus ele escreve para judeus, né? Então ele faz questão de mostrar ali Jesus no monte da Transfiguração com alguns elementos que vão demonstrar que Jesus é inclusive maior do que Moisés, né? Porque é lá no monte que vocês vão lembrar disso, né? Que quando Moisés desce do monte, ele recebeu as tábuas da lei e o rosto dele brilhava. Lembram disso? Lá em Êxodo, né? O rosto dele brilhava. E aqui na Transfiguração, Jesus se transforma por inteiro e é o corpo dele todo que brilha, né? As roupas dele resplandecem, né? Marcos vai dizer que é um branco, né? Da roupa dele que nenhuma lavadeira no mundo conseguia deixar o tecido com aquela tão alvo assim, né? Então Mateus ele vai destacar isso para os judeus, né? Mateus também vai destacar que que os discípulos sentiram medo, assim como o povo lá de Israel sente medo quando Deus está no monte falando com Moisés e eles começam a não entender a voz, mas ouvir os trovões, né? E ver os relâmpagos e a nuvem, né? Que toma o monte, né? E aquela nuvem prateada, tal, aquela nuvem que densa, né? Que toma todo aquele lugar e o povo sente medo. E esse mesmo medo toma os discípulos quando eles veem Jesus nesse resplendor, nessa glória. Então ele começa a trazer alguns elementos para destacar que agora não mais Moisés, né? Não mais a lei, mas Jesus. Jesus é muito superior a Moisés, né? A glória de Jesus é muito superior à glória de Moisés, né? O que mais que a gente pode destacar aqui? Lucas, já por outro lado, ele vai destacar bastante que há várias semelhanças desse momento da história de Jesus ali da transfiguração com o momento em que Jesus está orando lá no Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras, isso, no Jardim do Getsemane, aliás, né?
quando Jesus está orando no jardim de Getsemane, antes de ser preso, do momento de aflição que Jesus está passando, porque aqui, quando Jesus, na transfiguração, conversa com Moisés e Elias, eles estão preparando Jesus para a paixão, preparando Jesus para aquilo que há de vir, lembrando, né, e conversando com Jesus a respeito de como que vai ser essa continuidade do ministério dele. E lá no Getsemane, é o anjo que vem até Jesus para consolá-lo, porque ele está em agonia, ele está chegando o momento do sofrimento, da dor, e aí o Lucas vai fazer esse link, né, a, a- essa comparação mesmo desses dois momentos aí da vida de Jesus, demonstrando que Deus o preparou e que Deus também o consolou, confortou e fortaleceu já chegando o momento ali dele passar por todo o sofrimento que ele veio passar ali no momento da transfiguração, né? Ah, eu corri, hein, gente. Olha, posso dizer que praticamente eu finalizei a aula. Mas eu quero conversar um pouco com vocês. A gente tem algum tempo e eu acho que é interessante a gente bater esse papo aqui, porque afinal de contas, né, o nosso curso ele chama do texto para a vida, né? E o que tudo isso tem a ver com a gente? E como que a gente, a partir de tudo isso que a gente ouviu hoje aqui, né, que nós conversamos hoje aqui, que implicações que isso traz para a nossa vida, né? Eu vou provocá-los um pouco, e talvez até sejam perguntas que a gente não tem uma resposta exata, mas eu gostaria que a gente pensasse nisso, né? Ah, estamos fazendo a vontade de Deus? Como a gente sabe que a gente está caminhando dentro da vontade de Deus? Gostaria muito de ouvi-los. Eu vou até parar por aqui, aí conforme vocês forem respondendo, eu vou lançando outras perguntas. Senão eu faço umas 3 perguntas, aí você fala, qual que era a primeira mesmo, né? E aí? Eu acredito que todos nós estamos, pelo menos, tentando fazer a vontade de Deus, né? Eu acredito que é isso, que o nosso objetivo é esse, né? É tentar agradar a Deus da melhor forma possível. Então, eu acredito que vamos dessa forma, tentando fazer realmente a vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados, né? Para Cristo, né? Maravilha, maravilha. E qual que é o nosso parâmetro aí, para a gente entender? Ah, Cristo, né? Não pode ser outro. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom, muito bom. E uma outra coisa, né, que passa comigo, né, pelo menos às vezes, né, como eu mencionei. Tem momentos que a gente tem que tomar algumas decisões, né? E nós de fato buscamos em Deus quando a gente tem que tomar alguma decisão? O que a gente coloca na balança para decidir? Se a gente, sei lá, vai para cá, ou no caso de Jesus, né, ali, né, se ele aceitava, né, ser coroado e já ir lá pro palácio, ou se ele vazava pro monte, né? Então, ou até E, mudando um pouco a pergunta, né? O que pode fazer com que a gente não se perca no caminho quando a gente tem que tomar uma decisão? sim. Tá me ouvindo, César? Então, sim, Paulo. Eu ia falar sobre a questão da sensibilização, de se autossensibilizar. Eu acho que, assim como o pastor André pregou no domingo, muitas vezes quem fecha os ouvidos para ouvir somos nós, né? Deus está ali, a resposta está ali, sempre esteve, ele nunca se retirou. Quem tampa os ouvidos somos nós. Então, como que a gente, seguidor de Cristo, seres humanos, podemos fazer para nos manter conectados, com os ouvidos atentos, para ouvir essa resposta que a gente tanto quer, né? Para sentir, às vezes nos pequenos detalhes, qual é o direcionamento. Porque no fundo, eu acho que a gente que é cristão, quando a gente está fazendo errado, ou não seguindo a vontade de Deus, não vamos falar de certo e errado, né? Porque é muito subjetivo. Quando a gente não está seguindo o plano de Deus, a gente sente dentro da gente. Se a gente está sensível, se a gente está Hum, sensível ao Espírito Santo, sensível ao que Deus quer,
sensível ao que Cristo ensinou e a seguir a Cristo, vem aquela coisa de não era esse o caminho. Eu tô indo pelas minhas próprias vontades e não pela vontade de Deus. E às vezes a gente tenta achar subterfúgio, desculpas. Ah, mas tudo bem, na próxima eu faço desse jeito. Eu ainda sou nova, né? Até ficar mais madura eu faço, não eu faço de outro jeito, né? E aí a gente arruma às vezes desculpas para fugir dessa verdade que a gente sabe qual é a resposta certa, que a gente faz de tudo às vezes para não ouvir, para se esquivar, mas ela tá ali. Então, o que eu acho que é o principal, pelo menos para mim funciona, é não deixar morrer esse amor, essa vontade, esse ouvido atento, né? Não procurar desculpas, não procurar outras coisas importantes, porque assim ouvir a voz de Deus acaba se tornando um espaço menor, 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 até que ele fica assim tão pequeno que quando você vê passou meses, Hum, passaram-se anos e você meio que hum, esqueceu de ouvir aquela voz, né? E é algo muito doloroso, porque às vezes quando a gente tem aquele clique do que é ouvir aquela voz, aí a gente desmorona, né? A gente chora, dói. Então, o hum, ideal, para mim, né, do meu ponto de vista, é que a gente sempre mantenha os ouvidos muito abertos, o coração muito quebrantado, né? O amor ao próximo, o amor a nós mesmos, ao amor à nossa família, sempre muito latente, né? Que é para não perder essa sutileza da resposta de Deus, do direcionamento, sabe? Às vezes é aquela oportunidade que Deus te dá de um emprego novo, para você ter aquele um pouco mais de paz, para cuidar da sua família. É o caminho que Deus está te dando. Você fala, não, mais para frente eu vejo isso. Agora eu sou nova, agora eu vou ganhar dinheiro. Será que é sobre ganhar dinheiro? Né? hum, Será que é sobre isso? Então eu acho que é nessas minúcias, sabe? É nesse, hum. é no detalhe. Para mim é isso, assim. Você sabe que tá no caminho certo, você ouve no detalhe. Amém. Amém. Muito, muito obrigado, viu, Paulo? Por compartilhar com a gente. Muito, muito bom. Muito bom. Nos... Me edificou. Me edificou. Muito bom. Muito bom mesmo. Você falou uma coisa interessante, né? Que essa questão do amor, né? E João, né, no capítulo 13, lá no versículo 1, né, ele vai falar o seguinte, né, que antes da Páscoa, lá, né, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, né, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Coisa bonita, né? Lindo, E que glória a exemplo Deus por bonito, isso. e que exemplo bonito para nós, né, de amar até o fim, né? Eu tenho para mim, não é uma fórmula mágica, talvez não funcione para todo mundo, né? Mas eu tenho para mim, tenho aprendido o seguinte, de sempre me perguntar o seguinte, né? Isso que eu vou decidir vai fazer bem para quem? Essa decisão que eu vou tomar, ela vai ser boa para quem? É só para mim? É só para os meus aqui, pertinho, da minha família? Até onde que isso vai alcançar? Vai fazer mal para alguém? Infelizmente eu demorei muito para começar a me fazer essas perguntas na minha vida. Muito provavelmente, né, se eu tivesse feito isso lá atrás, quando eu tinha sei lá, meus 20 e poucos anos, eu estava lá na faculdade de teologia, todo empolgado para fazer as coisas e trabalhar para Jesus e aí só que aí chegou um momento de tomar uma decisão e ali e muitos anos e você falando, Paulo, foi o retrato do que aconteceu comigo. Porque durante muitos anos eu fiquei nessa luta, não, eu preciso primeiro ganhar dinheiro, eu sou novo, eu preciso fortalecer minha família, preciso construir, eu preciso disso, preciso depois eu vou, sabe? E até o momento em que eu volto de arrasto, assim, porque já estava insuportável caminhar distante disso para aquilo que eu sei que Deus me chamou, entende? Então, e é interessante, né? Porque é uma convicção
que o Espírito vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida. Mas o norte que Jesus nos dá é esse parâmetro do amor aí. E do amor que ultrapassa, né, o limite do nosso eu e alcança outros, né? E isso é reino de Deus. Isso é comunidade cristã, isso é família de Deus, isso é corpo de Cristo, né? Não tem isolamento, né? Não tem benefício individualizado, sabe? A- vai para além disso, né? Pra além disso, né? Nesse sentido, né? O Evangelho de Jesus, ele é sempre comunitário, comunitário, sempre alcança outros, né? Mesmo que às vezes isso passe por a gente abrir mão de coisas nossas, assim, de coisas que a gente quer muito, de coisas que a gente está apegado, de coisas. É o negar a si mesmo. É o negar a si mesmo. Mas é isso aí. Maravilha. Marcelo, Vai eu lá. não sei quem já leu ou quem já ouviu falar daquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? O autor, ele descreve uma personagem que tudo que ele vai fazer, em todas as situações, ele se perguntava como é que Jesus faria nessa situação. Uhum. E aí ele procurava dar essa resposta e fazer aquilo que ele imaginava que Jesus fizesse naquela situação. Acho que é uma boa também a gente fazer algo Uma, parecido com isso, né? Para saber se uma estamos boa. no caminho certo ou não. É verdade. É verdade. É uma boa, boa mesmo. É importante, assim, a gente não se perder também no Jesus que a gente está seguindo, Tem isso né? também, claro. Verdade. Que a gente vive tempos perigosos, assim, que tem se apresentado muitos Jesuses, né? Assim, para a gente, né? E, e a gente precisa ficar atento, assim, né? E pedir discernimento a Deus, assim, e principalmente nos alimentando, conhecendo, estudando os evangelhos, né? Para a gente conhecer esse Jesus de Nazaré e se agarrar nele, né? E não soltar, né? Por mais que os outros Jesuses, né, sejam tentadores, porque às vezes sejam Sim. sedutores, né, aparentemente tragam algo mais palpável, né, em termos assim de uma glória agora, de uma felicidade agora, de algo agora, entendem? Então Mais, atra... oi, eu não entendi. mais atrativo. Exatamente, exatamente. Não é à toa, né? Não é à toa até que hoje existem aí as hiper, super, mega churches, né, com milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, né, que estão indo consumir e estão se percebendo seguidores de um Jesus, mas o Jesus da diversão, o Jesus do conforto, o Jesus da prosperidade, o Jesus, sabe, do espetáculo, né, sabe? E aí o amor ao próximo, e aí a generosidade, e aí o cuidado mútuo, e aí o negar a si mesmo. Isso aí não encontra lugar, né? E, e quando isso começa a ser anunciado, é perigoso esvaziar uma igreja dessa, né? Oh, peraí, o que aconteceu, né? Né? Mas é importante a gente se manter firme, né? Se manter firme e seguir esse exemplo de Jesus, né? Sempre correr para o Pai, né? Sempre correr para o Pai. Talvez hoje um dos caminhos que a gente tem para fazer isso são os evangelhos, né? Correr lá para Mateus, Marcos, Lucas, João, ler, reler, relembrar, rememorar e estudar e se aprofundar, né? Para a gente conhecer esse Jesus, né? Conhecer aquilo que está revelado a nós a respeito desse Jesus e pedir que o Espírito trabalhe em nós, né? Sempre, 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 sempre. Inclusive conversando com os outros textos, né? Que nós temos das Sagradas Escrituras, né? Mesmo quando a gente vai ler um texto lá no Antigo Testamento, como que Jesus entendeu isso? Como que Jesus observou isso? Como que Jesus aplicou isso, né? E a gente vai perceber que começa a abrir a mente, né, para algumas coisas, assim, né? Principalmente, né, o Sermão do Monte, né, que Jesus faz toda aquela releitura, né, daquilo que estava colocado na lei. Então,
são caminhos que a gente pode ir seguindo, assim, né? E como a Paula lembrou bem, né? Esse, esse olhar atento, né? Esse ouvido aberto, assim, para o Deus que está em todo lugar, né? Que se manifesta em todos os lugares e que fala o tempo todo e que está com a gente o tempo todo. Isso é, isso é fundamental para a gente continuar nessa nossa caminhada cristã assim, sem se desviar, né? Continuar na nossa caminhada de espiritualidade sem perder o foco, sem perder o alinhamento com Jesus, né? E não ceder às tentações que se apresentam aí para desviar a gente daquilo que é o caminho do Evangelho de Jesus. É isso. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer uma colocação? Trazer algum texto? A gente tem ainda alguns minutos. Eu vou até levar bronca, que eu vou terminar a aula tipo meia hora antes. Falar, meu, o que é? Queria assistir o jogo, né? Tá correndo desse jeito aí. É o frio, né? Mas eu acredito que assim que a gente conseguiu extrair bem assim, né? Essa questão da transfiguração, como que lições que a gente pode tirar disso, né? Para as nossas crises, para a nossa caminhada de fé, né? Isso é realmente importante. Né? Mais alguém? Sim. Bora lá, Sim. Tava aqui esperando você falar com a gente. Eu estava aqui pensando comigo que quando Jesus ora por nós, ele fala assim, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, ele sabia que Uhum. muitas coisas iam nos atrair para lá, para o outro lado, né? São mais fáceis, são mais gostosos, né? Não precisa esquentar a cabeça. Então, ele já sabia que nós, seres humanos, nós temos a tendência de ir pelo lado legal, né? Então, ele já orou por nós, né? Que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Porque aparentemente tudo é legal, né? Uhum. Mas o fim não é tão legal assim, né? É isso, César. Exatamente. Valeu, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é importante a gente destacar aqui também que, assim, né? Nós não somos masoquistas que queremos viver no sofrimento, né? Na tristeza. Lá, 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 lá. A gente entende, inclusive, né? Que a paixão de Jesus, né? Ela foi necessária por causa da dureza do coração dos homens. Né? Porque chegou um determinado momento que os homens não conseguiam aceitar é, essa proposta de Jesus, né? De comunidade, de comunhão, de amor, de generosidade, de cuidado uns pelos outros, sabe? Ah, isso afetou em cheio o egoísmo, isso afetou em cheio aqueles que estavam se dando bem em nome de Deus aí, né, tendo lugar de destaque na sociedade por conta da religião, por conta de serem sacerdotes, fariseus, etc, etc, etc. E, e, e isso levou a um conflito tal que era impossível a convivência dessa situação com a presença de Jesus. E isso leva Jesus para a morte dentro da história, percebe? É isso que leva Jesus para a morte. Você imagina hoje, né? Alguém, imaginem só, né? Alguém se apresenta e fala assim: ó, sou Jesus, o negócio é o seguinte, tá tudo errado. Uhum. Vocês que estão ganhando milhões aí com a fé, vocês que estão. Percebe? Não é isso. Não se trata disso. Se trata de repartir, não se trata de possuir. Se trata de se ajudar mutuamente, se trata de amar, se trata de respeitar, se trata de. Percebe? Se trata de estender a mão, se trata de acolher aqueles que estão feridos. Não de querer caminhar só com quem está limpinho, bonitinho e tem dinheiro para entregar na hora do ofertório, né? É, imagina se isso ia cair bem no ouvido da galera. E Eu ainda acho mais se o povo que começasse a ouvir muito esse cara. Se o povo começasse a seguir essa pessoa. Se as pessoas começassem, de alguma maneira, fazer milagres. E aí o povo começa a falar: opa, peraí, que parece que Deus está aqui, ó, com esse cara. E aí a galera aqui fala: meu, a gente tem que dar um jeito. Não dá para ficar nessa situação, meu, vamos terminar esse cara. E é o que acontece lá na época de Jesus, né? eu, eu ia dizer, César, que o evangelho ele é tão atual que hoje, se Jesus viesse com o mesmo pensamento
com as mesmas vestes pobres, o mesmo jeito manso de falar, a gente chicotearia ele de novo. Ah, infelizmente. A E gente eu acho que não é. chicotearia ele de novo. Entende? Há muito trabalho pela frente, né? Há Exato. muito o que se quebrantar, há muito o que fazer de obra, há muito por ser feito, assim, quando eu vejo que o legado de Cristo, apesar de grande, né? Aquelas somos muitos, um pouco espalhados, mas se juntar somos a maioria, mas ainda assim, eu vejo que se ele viesse hoje para fazer exatamente o que ele fez, ele não seria amado como ele merece. E isso me dói profundamente, me emociona. Para ver que passaram-se 2000 anos. E a gente, como humanidade, a gente ainda não abraçaria o mesmo. Há muito que ser feito, né, César? Há muito que ser feito, assim. Eu, às vezes, eu me paro para pensar, quando eu passo no lado de alguém em situação de rua, quando eu tô caminhando, eu paro e penso, será que a gente está alimentando o pobre? Ou, e se fosse Cristo me pedindo um pedaço de pão, ele bater na minha porta, eu abriria, né? Porque ele bate a porta, eu abro. Eu abriria. Eu sou colocada à prova muitas vezes durante, assim, sabe, a semana, né? É o que o pastor André fala muito. Isso aqui é um domingo, a vida acontece lá fora, né? Isso aqui é uma reunião de 2 horas. E eu me pego muito pensando sobre isso, né? E se Jesus estivesse aqui, né? De pé descalço, caminhando aqui, né? Nesse mundo. Como a gente o receberia? Como eu, Ana Paula, na minha pessoa, né? Porque eu tenho a minha autorresponsabilidade com o evangelho. Como eu o receberia, né? São questões que a gente se coloca também. Eu acho importante também para a gente saber olhar para dentro de si, né? Exatamente. 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 E o que Jesus destaca para nós, né, é que essa pessoa que está em situação de rua e hoje passando frio, né, ela não é em nada diferente de nós. É também alvo do amor de Deus, é também humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. E dói que às vezes as pessoas nem gostam que a gente o chame de irmão. Às vezes quando alguém vai lá do IBQ Missão, fala, sabe, fala, nós vamos ah, levar um café da manhã para os nossos irmãos com situação. Então, que irmão, percebe? Então, ainda está enraizado em muitos de nós, assim, esse engano de se achar melhor, se achar superior, de se achar em posição de julgar, em posição de apontar o dedo. E não é nada disso que o Evangelho nos chama, né? Esse é um outro engano que a gente veio aprendendo ao longo dos anos, né? Infelizmente, né? Que no, mais pensando em igreja evangélica brasileira, né? Essa questão de julgamento, essa questão de apontar o dedo, de se sentir superior, a gente precisa correr para Jesus, né? A gente precisa subir um monte e orar a Deus para que Deus dê discernimento e mostre e deixe a gente sempre antenado assim daquilo que é a vontade dele, que é atender essa pessoa que está lá passando por dificuldade, né? Que é estender a mão, que é abraçar, que é cuidar, que é fazer aquilo que tiver nas nossas mãos que a gente possa fazer para amenizar essa dor, né? Para diminuir um pouco o sofrimento, para trazer um pouco de conforto, para sinalizar Jesus, né? Para mostrar para essa pessoa, olha, Jesus está olhando por você, né? Você não está abandonado. É isso, Paulo. Obrigado por trazer isso para a nossa conversa. A Jaqueline está mandando uma mensagem aqui, ó. Eu sou fruto desse amor. Minha mãe e minha avó viveram muito tempo em situação de rua, né? Só, então, a gente tem um testemunho vivo aqui, né? E elas tiveram pessoas ali que acolheram, que ajudaram, que
sinalizar o reino de Deus de fato. Né? Coisa bonita. Coisa bonita. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso que ainda há um remanescente, Paulo. Né? E ainda, Deus ainda tem os seus, né? Deus tem. E eu oro, assim, na faculdade, inclusive ela foi minha orientadora do TCC, né? Ela esteve na nossa comunidade de fé também, a Ana Alzira do Nascimento, e ela é professora de missiologia, né? Então ela sempre ensinava o seguinte, né? Deus, ele está em missão no mundo. E a missão de Deus no mundo é trazer de volta para si tudo, todas as coisas. E é em Jesus que ele faz isso, né? Convergir em Jesus todas as coisas, né? Levar tudo de volta para ele. Né? O que o mundo se perdeu, a humanidade que gritou independência, quis se afastar, virou essa desgraça toda, e a missão de Deus é trazer, resgatar, trazer de volta para o aconchego, para o cuidado, para o amor dele, né? Para essa caminhada com ele, né? Para estar próximo. Então essa missão é de Deus, é de Deus. E é muito maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade da gente cooperar com Ele nessa missão dele no mundo. Olha que coisa boa, né? Olha como muda tudo, né? Então, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, é participar da missão de Deus no mundo. E a gente faz isso estendendo a mão, é ajudando quem precisa, é amando, é sendo generoso, é cuidando, para além de anunciar com palavras, né? Não adianta a gente chegar numa praça, abrir a Bíblia e ficar gritando, né? Ver textos bíblicos, etc, etc, etc. Vale muito mais a gente ir para a mesma praça e conversar com as pessoas que estão ali, vivendo na rua, o que eles precisam, como que a gente pode minimamente ajudar, ouvir, né? Levar um pão, levar um carinho, levar uma oportunidade de sair dali. Né? E isso é muito mais pregação do evangelho, isso é muito mais cooperação com a missão de Deus no mundo do que ficar anunciando com palavras, sabe? E é Então interessante, a Ana Alzira fala, recentemente eu vi o encontro dela, ela falou lá na IBAB, né, que ela não sabe evangelizar, ela sabe Uhum, amar. exatamente, Eu tenho até gravado isso na minha Bíblia, porque uma exatamente. missionária falando, eu não sei evangelizar, gente, aquele jeitinho dela, né? Eu sei Aham, amar. E é a coisa mais linda, assim, que eu já ouvi em toda a minha vida, porque eu passo ali muito pela região do Brás, e esses dias, uma noite fria, eu passando, voltando do trabalho, aquela correria, e tinha um pastor, né? Parecia um pastor lá pregando em frente a um bar, todo mundo bebendo. E eu, né, na minha mente bem pequenininha, falei assim, o que esse homem está fazendo aí? O forró tocando alto. Quem é que vai prestar atenção nele? César, quando eu pensei isso, lógico que eu não falei passando rápido como todo mundo, que eu olho para o chão, tinha um homem em situação de rua sujo, imundo, com a Bíblia na mão, chorando, que molhava as páginas da Bíblia. Ali, assim, sabe quando você fala assim, Deus fala assim, ó, aqui, ó, quem que está uhum, ouvindo? Nossa, eu fiquei, é como se eu tivesse levado um soco no estômago. Presta atenção, Deus falando para mim, presta atenção. Quem precisa ouvir está ouvindo, se derramando, assim, entregue, encolhidinho, morrendo de frio. Um monte de gente bem vestida, enfim, correria, os outros quase passando por cima dele. E Deus, eu agradeço a Deus que Deus fez eu olhar. Ele encolhidinho, com frio, mas assim, ouvindo aquele irmão cantando que não tinha a melhor voz do mundo, não tinha nada, mas ele atingiu uma pessoa ali, com a Bíblia, assim, que ele molhava a Bíblia, é impressionante. Eu só me arrependo porque me deu vontade de abraçar ele e eu não fiz. E uhum. eu passo lá todos os dias e fico com o meu olhar procurando para ver se eu consigo encontrá-lo para fazer o que eu não fiz. Como a gente é coração duro. Deus falando tão claramente para mim, e mesmo assim eu ainda não dei um abraço naquele rapaz. E, assim, eu não consigo tirar ele da minha mente. É difícil, a gente precisa realmente ter esse olhar de Jesus, porque é muito pequeno esse olhar que a gente tem, é muito pequeno. E Deus fala Sim. tão claramente, e mesmo assim eu não obedeci, eu vi,
mas eu ainda segui em frente. Eu devia ter obedecido, dar um abraço naquele irmão que estava ali, entregue, totalmente muito melhor do que a pessoa que está trabalhando, que tem condições financeiras. Ele ali estava ouvindo a palavra. Até eu perco a voz até. É muito lindo. É, de fato, de fato. Deus está agindo, né? Deus está agindo. E quanto mais sensíveis nós estivermos, mais alegria a gente vai ter em participar dessa missão de Deus no mundo. De dar o abraço na hora que é para dar o abraço, de conhecer uma história, de poder caminhar junto, de poder, sabe? E é assim. Mas olha, fique em paz, Jaque. Deus vai te dar outras oportunidades, e porque ele continua agindo, né? Ele continua agindo. Ele me deu uma oportunidade porque ele abriu já meus olhos, mas eu ainda me faltou, né? Faltou Mas, um pouquinho mais, né? Foi assim, mas vai mas bastar. de toda forma eu agradeci ao Senhor porque é bom ouvir o Senhor dessa forma, porque não tem explicação. Um monte de gente passou assim como se ele fosse um trapo, né? Ninguém via aquele homem. E Deus fez eu desviar, olhar para ele, né? Não foi completo, e eu falei assim, Senhor, eu vou chegar aí. Hoje eu ando mais na rua, mais atenta, assim, sabe? Que eu quero captar, eu captar essas histórias, né? Como eu gosto muito daquele livro do Vini, acho que você conhece Vini Lime, A Oração das Sim, Ruas, né? Eu ando com aquele sim. livro na bolsa, porque eu amo. Eu falei assim, olha aí, a oportunidade que eu tinha de ouvir uma história, de saber, né? Qual é a oração desse irmão que estava tão entregue ali? Que imagem que eu jamais vou esquecer, jamais, jamais. Então eu senti Deus falando, olha aí, ó, o que tem ao seu redor. Você não precisa ir para fora, você não precisa, como a Nauzira falou, não sei evangelizar, só sei amar. Exatamente. É isso. É isso. Que noite abençoada, né? Que bom estar aqui com vocês, que bom a gente poder meditar juntos, que bom esse tempo de partilha, né? Esse tempo de crescimento, né? E que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, assim, que nós possamos estar sempre sensíveis, né? Sensíveis a fazermos a vontade do Pai, né? E a termos sempre em mente, né? Que Jesus é o nosso norte, né? Jesus é a nossa razão, Jesus é em quem nós ouvimos Deus, Jesus é em quem nós vemos Deus, e a gente possa seguir os passos dele, assim, no poder do Espírito Santo, né? Com a graça do nosso Pai. Eu sei que Deus tem muito a fazer, né? E que Deus nos dê essa graça de a gente poder participar disso, né? Às vezes com um sorriso, às vezes levando um cobertor, às vezes dando um café da manhã, às vezes repartindo o que a gente tem para comer, às vezes abraçando, às vezes emprestando nossos ouvidos para ouvir, né, quem está à nossa volta, né? E assim a gente fazer conhecido o reino de Deus, né, que é esse reino maravilhoso aí de paz, justiça e alegria, que não tem nada a ver com o egoísmo exacerbado que vem sendo ensinado por aí, né? Amém? Amém. Amém. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Eu vou pedir para que um de vocês orem para a gente encerrar esse tempo da nossa aula aqui. Fiquem já preparados, né, para a semana que vem. Nós estamos caminhando para o finalzinho, né, do nosso curso Bíblia do Texto para a Vida. Acho que nós temos mais umas 3 aulas apenas. Acho que é isso. 2 ou 3 aulas para a gente encerrar esse curso. Logo, o IBQ Educação já vai anunciar o próximo curso aí. E espero que vocês também estejam presentes. Essa é a minha última aula desse curso aqui com vocês e eu quero agradecer muito a presença de vocês, a partilha de vocês, né, a paciência de vocês e que tempo bom foi esse que a gente teve aqui juntos. Graças a Deus pela nossa comunidade, graças a Deus pelo IBQ Educação e por esse tempo que Deus nos disponibilizou aqui. Bem, posso pedir para você orar por nós, Gisele, pode ser? Para a gente encerrar? Tudo bem? Ah, tá sem áudio, né?
Tá sem áudio. É, não está conseguindo. Tá, não, fique em paz, minha irmã. Fique em paz. Eu vou pedir para outra mulher aqui. A, a Jaque quer orar para a gente, Jaque? Encerrar? Pode ser? Bom, Senhor Jesus, obrigada por esse momento tão grandioso que o Senhor tem ofertado para nós, essa oportunidade, né? Que eu sempre penso, né? Que surgiu muito ali no momento de muita dor, pandemia, ferramentas que a gente desconhecia, não tinha tanta familiaridade, e que hoje o Senhor transformou assim em maneiras de conexões, onde podemos conhecer outros irmãos, aprender sobre a sua palavra, ouvir tudo que o Senhor fez e ainda pode fazer através de nós, Senhor. Eu quero agradecer por esses professores que têm disponibilidade de nos ensinar de maneira tão clara, tão boa, tão linda, né? Quero agradecer pela vida do César nesse momento. Deus abençoe e continue dando sabedoria, saúde, aonde ele passar, essa maneira tão clara de ensinar a sua palavra, Pai. Obrigada por cada irmão que está aqui. Obrigada porque o Senhor fala com a gente, nos traz sensibilidade, Pai, para perceber a sua palavra, perceber o seu chamado. E obrigada por essa oportunidade de saber que o Senhor faz o tempo todo, mas a gente tem a oportunidade de fazer parte desse reino, fazer parte, ser ferramenta tua, porque fazer o Senhor vai fazer sempre, mas fazer parte disso, de tudo isso que o Senhor tem para nós é muito importante e é valioso. Nos traz paz, nos traz segurança, Pai, conforto, que o Senhor continue sendo nosso exemplo para chegar até o Pai. Nos momentos de angústia, de tristeza, apresenta a vida do meu irmão que está aqui, perdão que eu esqueci o nome, mas eu sei que ele estava com problema de saúde, ia fazer uma biópsia, e eu espero que tenha dado tudo certo, que todos os recursos tenham sido feitos para que ele tenha bom restabelecimento da saúde. Apresento a vida de cada irmã que está aqui também e aqueles que não puderam estar nesse momento, mas que ouvirão, verão essa aula depois, Pai. Abençoa cada um e que possamos ter novas oportunidades de ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. 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 Muito obrigado, meus irmãos. Uma ótima noite. Espero que Desculpa, todo mundo viu? esteja aqui. É que eu tava mexendo aqui embaixo e eu tava procurando e eu me perdi todinha aqui, desse monte de ícone, acabei não É uma achando luta para achar o microfone no Zoom. Nossa, tecnologia quando eu tava Fique em paz. eu também fico desse jeito, eu fico perdidinha. Às vezes ele tá fazendo a pergunta, eu doida para responder, e passa a pergunta e eu nada deixar o microfone. É uma luta. Quando a gente não quer, ele aparece. Quando a gente quer, ele É, não aparece. igual ele fez duas perguntas e já passou, já. E eu tava, não conseguia. Não. Você quer participar, né? A aula é muito gostosa, participativa, né? E aí você se perde, você deixa quieto, vai ficar para a próxima, porque não vai. Tá certo, tá certo. Mas aos poucos a gente vai A gente vai também acostumando, melhorando, mas de vez em quando a gente se pegando mais o perde. hábito, a ferramenta e tudo mais, né? Aí você quer ligar o microfone, você desliga a câmera, sai da... É uma coisa de louco. Tava mexendo, saiu, tinha um foco, um desfoco aqui atrás, só tava só Nossa, minha cara aparecendo. é assim mesmo. César, muito obrigada, César, por Tá sua certo, hein? aula, por todos os irmãos que estão disponibilizando. Espero que realmente tenha outras aulas, quero muito participar. Amém. Vamos ter sim. Em breve a gente já começa a anunciar qual vai ser o próximo Ai, que curso, né? legal. Vai ser muito, muito bom ter todos vocês participando com a gente, sim. Viu? Beijão no coração de Fica com vocês. Deus. Deus Obrigada, viu? abençoe. Uma Boa boa noite. sopa, né? Que hoje está merecendo, né? Irmã Paula, eu vou chamar de irmã, né? Irmã Paula, você tem uma voz, né? Uma suavidade, né? Você não precisa falar Obrigada. muito para trazer
o amor de Jesus para a gente. Que gostoso. Amém, É amém. uma Obrigada. serena, né? Ela é muito maravilhosa. Deus abençoe, que dom. Amém, obrigada. Um beijo para você. Fique com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite.